Então, agora nós vamos falar diretamente de algumas orientações ao planejamento para o 4º trimestre gestacional. Então, como eu vou atender essa gestante quando ela me procura, né? Por exemplo, eu já tive uma gestante que ela era ativa antes da gestação, ela continuou sendo ativa durante a gestação, ela teve um parto cesárea, né, porque ela desenvolveu alguns fatores de risco, e o médico liberou ela 40 dias depois do parto, porque ela teve uma cicatrização excelente. Então, com 43 dias pós-parto, cesárea, liberação médica, ela retornou para o Pilates, né? Então, o que eu vou fazer com essa gestante? Eu já vou começar com ela. Ela era uma aluna avançada antes. Eu vou voltar aos níveis iniciais e já colocar nesse corpo exercícios avançados? Não, eu preciso preparar esse corpo, porque nós estamos falando de um corpo que sofreu inúmeras sobrecargas, né? Inúmeras fatores agravantes e que podem ainda estar perdurando após pós-parto. Então, vamos lá, um direcionamento para o planejamento. Então, qual é a prioridade? A prioridade para as áreas mais sobrecarregadas na gestação. Então, se eu tenho uma puérpera que teve muita dor lombar na gestação, eu vou dar uma ênfase nesse retorno dela à parte lombar. Claro que eu vou estar trabalhando o corpo como um todo, mas eu vou dar mais ênfase à parte de fortalecimento lombar, tá? ênfase no processo respiratório e recrutamento do complexo estabilizador. Importantíssimo, essencial, porque quando nós falamos de maior sustentação dos órgãos internos, uma maior velocidade de retorno desses órgãos internos sua posição inicial, o complexo estabilizador tem papel fundamental. Então, estímulos no assoalho pélvico, estímulos no transverso do abdômen, reto abdominal, oblíquos, multífidos. Todo esse complexo precisa estar sendo estimulado através de um mecanismo respiratório em todo e qualquer movimento. Isso vai acelerar para que a gestante tenha muito mais segurança em realizar os exercícios sem dores e também acelerar toda a reestruturação postural desta puérpera. Progressão de exercícios no período pós-parto de uma forma gradativa. Então, ela era uma aluna avançada, eu não vou iniciar esse programa pós-parto já com exercícios avançados. Não, eu preciso evoluir de forma gradativa, porque senão eu posso estar sobrecarregando várias articulações ainda instáveis, posso sobrecarregar também o abdômen, causar uma diástase abdominal, porque ele ainda está flácido, né? Ele foi sobrecarregado porque ele teve muito mais extensão, né, dessa musculatura. Foi muito alongada, sobrecarregada durante a gestação. Então, ele está com estruturas e fibras instáveis ainda. Eu preciso ter muito cuidado com a região abdominal logo no planejamento inicial, principalmente com exercícios de abdominais tradicionais, que aumentam a pressão abdominal. Se eu aumentar a pressão intraabdominal numa musculatura enfraquecida, eu posso sim provocar uma diástase abdominal no pós-parto. Então, temos que ter coerência nesse sentido. Então, vamos falar diretamente de tipos de exercício. Eu vou fazer diferente da gestação, tá? Eu vou partir do estável para o instável. Então, eu vou colocar exercícios que gerem mais instabilidade. Por quê? Porque eu quero ativar essas musculaturas, essas fibras muito mais profundas, que são responsáveis pela estabilidade articular, pela estabilidade postural. Então, coloque no planejamento pós-parto bastante exercícios que tenham e utilizem acessórios instáveis, tá?
Progressivo aumento do braço de alavanca. Então, eu vou aumentar aos poucos a alavanca que eu estou trabalhando. O que é a alavanca? É a amplitude do movimento. Então, de exercícios com amplitude menores para exercícios com amplitude maiores. De exercícios isolados para integrados. Então, agora, na gestação, ela trabalhou muito exercícios isolados, né? Por quê? Porque a gente tinha um cuidado para não aumentar a frequência cardíaca, a intensidade, né? Então, agora eu vou começar a reintroduzir os exercícios integrados. Por quê? Porque ela vai estar trabalhando vários objetivos ao mesmo tempo, trabalhando o corpo de várias formas, em várias direções. Isso também vou estar estimulando essa fáscia, tá? Que também vai estar sobrecarregada, né? Depois de todo esse processo gestacional. Então, eu parto dos exercícios isolados para exercícios mais integrados, né? De exercícios de execução lenta para exercícios mais fluidos. Então, agora sim eu consigo trabalhar exercícios mais fluidos com ela, tá? Então, eu inicio com exercícios de execução lenta, controle, né? Que ela possa controlar esse mecanismo respiratório, esse complexo estabilizador. Eu permito que o corpo da puérpera vá buscando essa memória, né? Buscando a memória muscular de determinadas fibras, determinados posicionamentos, e aí, depois de todo esse processo de estabilização, de oferecer um instável, do aumento do braço de alavanca, de começar a trabalhar exercícios mais integrados, por último, eu consigo introduzir os exercícios mais fluidos, tá? Então, percebam que é muito gradual, é um processo de planejamento consciente, organizado, estruturado e de forma gradual. E não tem como fazer isso se nós não tivermos conhecimento.